Olá, paz a todos. Estou de volta aqui para dar sequência à nossa contagem do Homer. Hoje, o nosso 15º dia. E eu quero, neste vídeo, dar sequência ao vídeo de ontem e explicar por que as ofertas que são ofertadas dentro da contagem do Homer, que é a oferta das primícias da cevada, a oferta das primícias do trigo, a oferta de resgate do primogênito, e tudo que era consagrado ao Senhor recebia o nome de oferta de movimento. E o sacerdote tinha que movê-la, fazer um movimento assim, para que aquela oferta fosse recebida por Deus e Deus aceitasse o ofertante. Tá? Em Êxodo capítulo 12, quando o povo está saindo do Egito, né, final do 12, diz assim, verso 50, Êxodo 12, 50, e todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Verso 51, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Então o capítulo 12 termina mostrando o povo saindo do Egito, falando do povo saindo do Egito. Logo no início do 13 diz assim, então falou o Senhor a Moisés dizendo, santifica-me todo o primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Né? Aqui onde diz primogênito é a palavra primícia, né? Na verdade. Santifica-me toda a primícia que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então, vamos dar uma pausa aqui para vocês poderem entender o que está acontecendo. No livro de Levíticos, capítulo 23, se você prestar atenção, nós já lemos esse texto várias vezes, por sinal, nós temos no versículo 4, nós temos a Páscoa, né? Versículo 4, Levítico 23, 4. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocarei no seu tempo determinado, no verso 5, no mês primeiro, aos 14 do mês, será a Páscoa do Senhor. Pronto. Aí diz que a partir do dia 15, que na verdade é o dia 14 à noite, já é o dia 15, se come apenas pão sem fermento por 7 dias, não é verdade? Muito bem, quando chega no verso 10, diz assim, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Então vamos voltar agora em Êxodo, capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, verso 2, santifica-me todo o primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Então o que acontece? A primeiríssima oferta de primícia legalizada, regulamentada em Israel, foi o próprio povo de Israel. Eu vou repetir o que eu disse. A primeira oferta de primícia regulamentada, porque não é a primeira oferta de primícia da Bíblia, a primeira foi de Abel, lembrem disso. Abel deu oferta de primícias, Abraão deu oferta de primícias, e por aí vai. Jacó deu oferta de primícias, então o conceito não era novo, mas a oferta não havia sido regulamentada para que o povo, a nação, pudesse participar todo mundo da mesma forma, dentro de um mesmo padrão. Então Deus tinha que regulamentar isso. Então Deus regulamentou a partir do momento que o povo saiu do Egito para se formar numa nação. Então qual foi a primeira oferta? A primeira oferta foi o próprio povo. Foi Deus tomando para si as primícias de Israel, os primogênitos de Israel, tanto de pessoas como de animais. Tá? Pode ver que aqui, por enquanto, não se fala em colheita. A colheita foi incluída depois. E aí eu vou ler para você um versículo mais à frente. Depois que foi incluída a colheita. Porque, por enquanto, a primícia é a própria nação de Israel que está se doando para Deus para cumprir com o seu propósito. Santifica-me todo o primogênito, ou seja, toda a primícia que abrir a madre entre os filhos de Israel, homens e animais, porque meu é. Então vamos um pouco mais à frente agora.
Versículo 11 diz: também acontecerá que quando o Senhor te houver metido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, apartarás para o Senhor tudo que abrir a madre, de tudo que abrir a madre, do fruto dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então ele está repetindo, Deus está separando para si toda a primícia entre pessoas e entre animais. Muito bem. Quando chega no versículo 15, olha bem o que versículo 14. Se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo: que é isto? Dir-lhe-ás: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Verso 15, Êxodo 13, 15. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, olha bem, por esta razão, eu sacrifico ao Senhor os machos de tudo que abre a madre, porém, a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Tá? E a gente poderia seguir lendo aqui. Quando chega lá em Levíticos capítulo 23, versículo 10, o que o texto diz claramente? Que agora a colheita também estava inserida no processo das primícias. Sendo assim, qual é o dia na Páscoa da entrega das primícias? É no primeiro dia da semana. Então você celebra a Páscoa no dia 14, aí você tem o dia 15, que é o início da contagem dos pães asmos, que na verdade é na noite da própria Páscoa, né, porque já começa o dia seguinte. E quando você celebra o início dos pães asmos, você imediatamente entrega as primícias do templo para o sacerdote. Então, o dia da entrega na primícia do templo seria, pela lógica, você celebra a Páscoa no dia 14, quando chega no pôr do sol já é o dia 15, quando chega no dia seguinte é o dia 16. Então, o dia 16 era o dia de entregar a primícia ao Senhor. Como Israel saiu às pressas, correndo, porque não deu tempo de levedar o pão, porque o Senhor matou os primogênitos, então Faraó mandou o povo embora. Vão embora, não quero mais vocês aqui. Eles tinham que sair rápido. E Deus mandou o povo comer com um cajado na mão, com mochila nas costas, com sandália nos pés, porque eles iam comer a Páscoa e sair imediatamente. Então, eles saíram e começaram a andar em direção ao Monte Horebe, que é o Sinai. Significa que no dia da primícia, eles estavam em movimento. Eles estavam a caminho do Sinai. Eles não chegaram no Sinai no dia 16. Não, eles chegaram no Sinai dias depois. Então, foram mais de 3 dias completos, se não me falha a memória. Então, no dia que seria depois consagrado como o dia da primícia, Israel estava em trânsito, estava em movimento, andando pelo deserto, da saída do Egito até o Sinai. E Deus disse que a primícia de Israel, os primogênitos de Israel, eram a sua oferta de primícia. Então, como Deus teve que sacrificar os primogênitos do Egito, porque eles oprimiram Israel, então, por causa disto, agora o povo de Israel consagrava ao Senhor os seus primogênitos em gratidão a Deus, porque Deus sacrificou os primogênitos do Egito, ao invés de sacrificar os primogênitos de Israel. Deus matou os primogênitos do Egito e tomou para si os primogênitos de Israel. Então, a primeiríssima oferta de primícia da história da Bíblia, que faz parte desse processo, não estou falando de Abel lá atrás, de fulano, de ciclano, eu estou falando desse processo da nação de Israel. A primeira oferta de primícia da história era uma oferta em pleno movimento pelo deserto. Eles estavam em trânsito, andando pelo deserto até chegar no Sinai. Quando eles chegaram no Sinai, onde eles ficaram um ano e um mês, me parece, o que acontece? Quando eles chegaram lá, eles já eram uma oferta de primícia entregue a Deus, porque eles chegaram depois do dia que passaria a ser o dia anual da entrega da primícia da cevada.
porque a primícia do trigo é 50 dias depois. Então, pelo fato de Israel estar em pleno movimento no dia que seria o dia de consagrar as primícias ao Senhor, dali para frente, toda oferta de primícia passou a ser chamada ou considerada oferta de movimento. Então, quando vai entregar uma oferta ao Senhor, aqui na nossa igreja, por exemplo, as pessoas levam os envelopes da primícia, eu pego aqueles envelopes, os obreiros trazem para mim no final do culto, eu pego aqueles envelopes e eu movimento diante de Deus, agradecendo e consagrando aquelas pessoas ao Senhor. Porque ao fazer aquele movimento, quando o sacerdote faz o movimento da oferta, imagina o que está acontecendo. Imediatamente Deus está voltando no tempo e lembrando de Israel em movimento lá no deserto. Israel transitando pelo deserto, saindo do Egito e indo em direção a Horebe, onde receberia a lei, onde a glória de Deus se manifestaria, onde o monte tremeria, onde Deus falaria com Moisés e falaria com o povo, e por aí vai, onde haveria julgamento dos idólatras. Tudo isso vem à memória de Deus quando eu movimento aquilo. Eu estou reivindicando de Deus a mesma bênção que ele derramou sobre os primogênitos de Israel naquela época, ao sacrificar os primogênitos do Egito. Então, a partir de hoje, você sabe agora por que as ofertas de primícias dos portais divinos se chamam oferta de movimento. É porque o próprio Deus tomou para si os primogênitos de Israel como uma oferta de primícia que naquele momento estava em movimento no deserto para chegar ao Monte Sinai, que é o lugar onde Deus falaria com o povo, que, na verdade, o lugar onde o povo se tornaria uma nação. Porque Israel se tornou nação lá no Sinai. Porque no Sinai eles conheceram a Deus e eles receberam uma constituição divina com todo tipo de leis que eles precisavam para poder se tornar uma nação santa escolhida por Deus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado que contássemos o Homer. Portanto, hoje é o 15º dia do Homer, com este ensino especial para o seu coração. Deus te abençoe.